Olá, boa tarde. As Irmãs Doroteias estão em Portugal há 150 anos. A data vai ser assinalada nos centros educativos que dinamizam e em todas as comunidades de missão a partir desta quinta-feira. Um programa que a Irmã Lúcia Soares vai apresentar daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. Operadores turísticos de todo o mundo vieram a Fátima ao 4º workshop de turismo religioso. O Santuário de Fátima acolheu o 4º Workshop Internacional de Turismo Religioso, um produto estratégico para a economia nacional devido às potencialidades que Portugal tem neste setor, tanto na área patrimonial como nas belezas naturais. Integrado neste pacote, a marca Fátima tem uma visibilidade abrangente tanto no nosso país como no exterior. Fátima é, naturalmente, a nossa marca mais madura, mais forte, internacionalmente mais conhecida no domínio daquilo que é o turismo religioso. O turismo religioso está na marca Centro de Portugal associado ao património cultural e, em particular, ao nosso turismo cultural e é o primeiro produto estratégico maduro da região centro. A capacidade que temos hoje de atrair turistas faz-se, em primeira instância, pelo nosso turismo cultural e patrimonial e queremos, naturalmente, potenciar não apenas este turismo religioso associado ao culto mariano, mas também evidenciar outras realidades do centro do país. O turismo em geral, o turismo em Portugal, representa neste momento cerca de 11,3 mil milhões de exportações em termos da economia nacional. Quer dizer que é neste momento o principal setor exportador, representa já cerca de 15,3% das exportações nacionais e cada vez mais o turismo vive da diferenciação dos produtos que temos. E aqui entra o turismo religioso. O turismo religioso tem crescido nos últimos anos, tem havido uma forte aposta na promoção, nomeadamente na promoção internacional do turismo religioso e cada vez mais conseguimos de facto que seja um elemento distintivo de Portugal. O centro do país tem várias ofertas na área do turismo. Para além do património religioso e arquitetónico, a natureza quase que entra pelos olhos do visitante. O centro de Portugal tem essa vantagem. Temos, de facto, uma região muito diversa, com vários produtos turísticos. Somos uma região que se distingue das nossas regiões congêneres exatamente pelo conjunto, pela diversidade do produto turístico. Hoje, neste workshop, de facto, é possível rezarmos de manhã, irmos à missa ao meio-dia e, por que não, comer um bom cabrito aqui na Tia Alice, bem perto de nós, muitos dos restaurantes de referência da nossa região e, da parte da tarde, um circuito pela natureza ou pelo património mundial. A neve, a gastronomia, a natureza fazem parte, de facto, da diversidade que esta grande região tem. Temos uma grande diversificação de património religioso em todo o país, o que quer dizer que é um fator de atração e de diversificação geográfica dos nossos turistas. Permite que os nossos turistas, no fundo, conheçam outras zonas que não as tradicionais em Portugal. Muitos daqueles que procuram Fátima procuram também outros polos de atração turística aqui na região, nomeadamente na região centro. Eu recordo concretamente que muitos dos peregrinos de Fátima são depois turistas na Batalha, Alcobaça, em Tomar e daí por diante. Fátima não monopoliza no sentido de que não retira visitantes de outros centros de atração turística, eu creio que os potencia. Estas iniciativas com operadores turísticos de vários pontos do globo servem também para levar o nome do Santuário de Fátima a locais desconhecidos. Uma forma de divulgar a mensagem da Cova da Iria e potenciar a vinda do peregrino a este lugar emblemático do turismo em Portugal. Iniciativas como este workshop sobre o turismo religioso e que já vai em 4ª edição, que tem merecido desde o início também o apoio e a presença do santuário, acabam por servir para levar o nome de Fátima mais longe e para o santuário e neste contexto de celebração festiva do centenário, este conjunto de iniciativas acaba por nos dizer o quanto Fátima pode ser importante em termos de divulgação mundial como destino turístico. Cada vez mais o turismo em Portugal é uma aposta, um setor a explorar que dá divisas e visibilidade a este país periférico. Neste contexto, o turismo religioso assume um papel central. Como é que se vive a fé nos dias de hoje? 12 pessoas arriscaram responder na 3ª edição do Faith Night Out. A alegria tem muito a ver com o ser autêntico. A distração é um dos nossos maiores adversários se nos entretiver ao ponto de nos fazer esquecer quem nós somos.
7 minutos em palco para contar o que é ser cristão num mundo tantas vezes adverso. Advogados, políticos, religiosos passaram pelo auditório da Boa Nova no Estoril para testemunhar como é que hoje se pode ser cristão. Isto são 12 conferências de 7 minutos e, portanto, dá para passar uma ideia-chave muito bem e, sobretudo, passar experiências de vida de pessoas que nos ajudem a viver melhor o que é a nossa fé. Um testemunho chegava do Patriarca de Lisboa. Dom Manuel Clemente subiu ao palco para lembrar que ser cristão é estar ao serviço dos outros. Quem entra nesta lógica, entra na própria lógica de Deus. Deus é serviço. São João, na primeira epístola, diz que Deus é amor, é a mesma coisa. Deus é serviço. Deus é uma fonte permanente de vida, por isso Pai, mas é também aquele que recebe essa vida, mas que não fica com ela, Filho, retribui-a ao Pai, e os dois expandem-na no Espírito por toda a gente, e é um gerador absoluto e essencial de vida e de serviço, sempre em função do outro. Nenhum de nós se encontra em si próprio. Dentro de si, assim sem mais, só encontra um enorme buraco que nunca saberá preencher. Uma sala esgotada que queria participar nesta partilha de experiências. Testemunhos muito diversos que apresentavam uma imagem muito concreta de ser cristão. Se nós vivemos sozinhos é mais difícil e criar um momento em que as pessoas podem estar juntas e ouvir 10, 12 histórias de vida diferentes e que sobre muitos aspectos diferentes, sobre a oração, sobre a vocação, sobre a vida familiar, sobre a vida consagrada, sobre o trabalho, sobre coisas muito simples, mas que nos tocam a todos. E o facto de podermos estar juntos e partilhar isso, acho que ajuda mais do que estarmos cada um sozinho a tentar perceber qual é que é o seu caminho. E se os cristãos devem estar ao serviço, também não podem recusar alguns desafios que a vida coloca, mesmo que passem pela política. Eu acho que é um desafio enorme da nossa vida, que é não nos fecharmos, olharmos para o que está à nossa volta, perceber onde é que estão as pessoas que nos são mais próximas, perceber como é que a nossa fé nos obriga a ter essa atenção, e eu acho que assim nós podemos dizer como é que a fé nos transforma para irmos ao encontro dos outros. E este outro deve ser, de facto, o centro da nossa vida. Eu acho que é isso que dá sentido. O Manuel Clemente falava no serviço, no início. Este outro será aquele que está exatamente ao nosso lado, mas às vezes é aquele que está mais longínquo, aquela pessoa em quem nós nunca pensámos que poderia estar disponível para isto ou para aquilo. E eu, neste momento da minha vida, como bem compreendem, tomo este outro e esta interpelação ao outro como particularmente relevante. Fades Night Out, um grande encontro promovido pelas equipas jovens de Nossa Senhora que todos os anos apostam em histórias reais e testemunhos para mostrar como hoje se vive a fé. A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã apresentou uma plataforma de partilha de fotografias e desafiou os sócios à qualidade dos projetos de comunicação que desenvolvem. É uma plataforma de partilha de fotografias e foi apresentada na Assembleia Geral da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Um projeto que vai ajudar todos os títulos da AIC na qualificação das publicações, melhorando a imagem. Tivemos ocasião agora na Assembleia de falar sobre ele e de facto também verificamos que foi uma boa ideia, foi uma boa iniciativa, uma iniciativa que certamente terá futuro, porque verificamos, registramos o interesse dos associados. Para estes títulos, o desafio da qualidade passa também pela formação dos profissionais e colaboradores que os produzem em cada edição. Quem não tiver os instrumentos, quem não estiver dotado das tecnologias, enfim, dos instrumentos necessários, dificilmente poderá comunicar a mensagem, que é a nossa missão, comunicar a mensagem com a atratividade, com interesse, não é? Que suscita interesse em quem recepciona esta mensagem. Para o atingir, a AIC quer fazer parcerias com associações do setor e intensificar o associativismo entre os seus sócios. Nós, a nível de igreja, devíamos ser os paladinos do associativismo. E, por conseguinte, esta direção está muito empenhada a que cada vez mais os nossos sócios participem, em que cada vez mais sócios participem nas atividades, enfim,
nos programas que a direção propõe. Não se trata única e simplesmente de juntar número de meios para uma eventual força maior negocial, mas trata-se efetivamente de uma comunhão num projeto que tem particularidades de paróquias, de dioceses, de regiões do país, mas independentemente das particularidades, tem necessariamente uma vocação comum. Na impressão de cada título e na divulgação através das ferramentas digitais, um meio ainda pouco explorado por muitos deles. Pouco explorado e sem falta de caridade, às vezes mal explorado. Muita gente pensa que uma presença de inspiração cristã, uma presença católica, ou o que seja, é uma experiência ou uma presença de água benta. E não é de água benta. Ter um blog, ter um jornal destes, ou ter uma página, única e simplesmente para reproduzir santinhos, como se dizia no tempo da minha catequese, é demasiado pouco. Vimos do papel, não é? Vimos do papel, mas também olhamos para o digital. Queremos que são dois parceiros que caminham lado a lado e que servem, digamos assim, a nossa missão. Desafios para a imprensa de inspiração cristã, que através do associativismo está também atenta aos incentivos e apoios públicos para o setor. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Em 1866 iniciava em Portugal uma congregação religiosa, as Irmãs Doroteias, que dinamizam atualmente vários centros educativos e missões sociais e pastorais em diferentes pontos do país. 150 anos depois, a história vai ser evocada num programa de celebrações, agora apresentado pela irmã Lúcia Soares, superiora provincial da congregação e hoje convidada do programa Eclésia. Irmã Lúcia, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde de facto queremos apresentar este projeto de comemorações que vão desenvolver ao longo dos próximos meses. Trata-se de evocar a história, mas acredito que sejam sobretudo desafios que colocam ao hoje da congregação. Claro, nós temos muito gosto em celebrar estes 150 anos, porque sentimos que esta história é uma história muito rica e que nos ajuda, de facto, a projetar-nos no futuro de uma maneira diferente. Acho que é uma história de que vale a pena fazer memória. Como estava a dizer no início, esta congregação chegou a Portugal em 1866 e gosto de dizer que é 32 anos apenas depois da fundação, o que significa, acho que é uma ousadia, porque ainda é em vida da fundadora que se sai de Itália para ir em fevereiro para o Brasil e em junho para Portugal. A fundadora que era? Paula Frassinetti. E que, ao iniciar esta congregação, ao fundar esta família religiosa, fundou com que objetivo essencial? Fundamentalmente, o nosso objetivo é a educação. Quer dizer, a educação, mas a educação num sentido muito amplo. É interessante verificar que, desde o início, Santa Paula cria uma escola, evidentemente, porque ela tem uma sensibilidade enorme à situação da mulher e acha que é importante que a mulher tenha espaço, tenha voz, tenha lugar na sociedade e cria essa possibilidade, que na época para as mulheres não era evidente, mas ao mesmo tempo ela preocupa-se com a realidade das jovens nos seus lugares, nos seus espaços de vivência e assume nessa altura, um ano depois da fundação, a chamada Pia Obra de Santa Doroteia, daí o nosso nome, nós tomamos o nome daí e não da fundadora, uma obra que se dedicava exatamente a acompanhar as jovens nos seus lugares. E daí também, nessa inserção, nasce-se um desafio muito grande à catequese, ao estar presente nas realidades. Portanto, há uma constante educativa na escola, nesses lugares, na inserção pastoral, paroquial. Santa Paula era a irmã de um pároco e, portanto, a congregação nasce nesse espaço e também toda a dimensão da espiritualidade, dos retiros espirituais, etc. É uma constante, mas sempre na perspectiva
de educar, nesse sentido amplo de fazer crescer. Acredito que estes 150 anos de presença em Portugal, os caminhos que foram trilhando foram sendo esses, né? Da educação. Sim. E são muitas as escolas que conhecemos aqui em Portugal, das Doroteias, não é? Sim. Claro que foi uma constante. As escolas, desde o início, exatamente começa com uma escola logo em Lisboa, e vai mantendo-se, e sempre, claro que na época não havia a sensibilidade de integração que existe hoje, mas havia a sensibilidade social e a sensibilidade à solidariedade, e portanto nós tínhamos sempre um colégio, digamos assim, e uma escola gratuita em simultâneo, sempre. Todos tinham esta realidade para responder exatamente a esta dimensão mais social, porque nessa altura, como hoje, ainda, infelizmente, os colégios não era possível serem, as pessoas todas frequentarem. Progressivamente vamos descobrindo também que este educar, esta missão de educar, este carisma de educar, não se realiza só em centros educativos, não se realiza só através da escola, e portanto, há um alargamento deste conceito, porque para nós educar significa, e temos formulado de uma maneira que eu acho muito bonita nas nossas constituições, que educar para nós significa deixar-se possuir pela pedagogia do Evangelho, para que as pessoas, ao tocarem-nos, possam perceber o amor de Deus e querer crescer. E é esse pano de fundo, esse dinamismo de fundo que está presente em todas as realidades. E por alturas ali, depois do concílio, dos anos 70, começa também uma saída, digamos assim, uma saída entre aspas, para estar presente noutros lugares. E hoje temos... São as tais comunidades de missão? Temos comunidades, nós chamamos comunidades de inserção paroquial, social, portanto, trabalhar também não em instituições nossas só, mas colaborando, tanto presente, tendo serviço pastoral e também a atenção social em realidades mais desfavorecidas, digamos assim. Na carta que escreveu a todas as irmãs e aos centros educativos e às várias comunidades, que está disponível na internet, na vossa página, informa que na semana de Santa Paula, a partir de 3 a 11, iniciam estas comemorações. Exato. Que projeto é este? Nós escolhemos, nós chamamos a Semana de Santa Paula 3 a 11 porque 3 é o nascimento de Santa Paula e 11 a data da sua canonização. E por isso é sempre muito forte esta semana em todos os nossos lugares de missão, em todos os centros educativos. E, portanto, em todos os lugares vai ser assinalado com celebrações, celebração da Eucaristia, com oração, envolvendo todas as pessoas dessas mesmas realidades. E a partir daí também vai iniciar o que nós chamamos uma exposição itinerante. É a partir mais ou menos dessa data, não é mesmo no dia 3, vai ser no dia 6 que começa. E, portanto, é um outro momento que para nós vai ser importante, que vamos fazer chegar a todos os lugares uma exposição que, de certo modo, narra os passos de crescimento da província portuguesa. Os 150 anos de história. Exatamente. Vai narrando os momentos mais significativos e vai percorrer as nossas diferentes realidades. Inicia em Lisboa, no Colégio de Santa Doroteia, portanto, num lugar... Quando as Doroteias chegaram a Portugal, foi a Lisboa e, portanto, é a partir daí. Vai haver uma celebração eucarística, presidida pelo Sr. Dom Manuel Clemente, Sr. Cardeal Patriarca, e depois segue-se a abertura desta exposição, que percorrerá os nossos vários lugares, com esse mesmo objetivo de fazer memória, de saborear, de tomar consciência de como Deus foi estando presente na nossa história. E é bonito, se me permite, verificar que nesta história, nos momentos piores, os momentos que nos pareceria piores, foram momentos extraordinários de vida, porque as Doroteias chegaram em 1866 e em 1910 foi tudo embora, não é? Expulso com
com a República, e é daí que nascem 5 províncias fora do país, porque as Doroteias vão parar à Inglaterra, à Bélgica, à Suíça, aos Estados Unidos. Iniciaram o projeto noutros países. Foram fonte desse mesmo dinamismo noutros lugares, num momento que pareceria um momento de morte. E por isso, de facto, fazer memória é muito bonito. Essa memória acontecerá também no dia 9 de Abril em Fátima. Este dia será um ponto fundamental das comemorações. Para nós é, de certo modo, o ponto alto das celebrações, porque também não coincide porque as Doroteias chegaram a 16 de junho, mas é uma altura que não é boa para congregar, não é? Para congregar os centros, para congregar as diferentes realidades. E, portanto, vai ser no dia 9 de Abril. Em Fátima, que teremos de manhã, às 11 horas, no Centro Paulo VI, um momento teatral, digamos assim, uma peça que exatamente também de memória destes 150 anos, feita, sobretudo, pelos alunos dos nossos centros educativos e, portanto, com a participação de toda a gente, dos pais, de todas as pessoas implicadas nos centros educativos e outros. À tarde, na Eucaristia das 3 da tarde, então é mesmo toda a família Doroteia a celebrar este grande acontecimento. Uma oportunidade para celebrar em conjunto, de facto, os 150 anos. Agradeço, irmã Lúcia, ter estado aqui no programa a apresentar estas comemorações e parabéns pelos 150 anos de presença em Portugal. Muito obrigada. E felicidades também para o trabalho que continuam a desenvolver. Muito obrigada. O programa Eclésia mais logo faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.